Fala, galerinha! Tudo bem por aí nesse feriadão de carnaval, hein? Vamos juntos nesta terça-feira com as notícias do esporte da nossa região para você comentar, para você torcer, para você fazer o seu comentário. Estamos ao vivo com os donos da bola e também os comentários dele. Vieira Júnior, boa tarde. Tudo bem, Andressa? Um grande abraço para você, para o pessoal que está em casa, os foliões que estão aí se preparando para os últimos momentos do carnaval, mas por aqui a gente segue trazendo muita informação do esporte da nossa região. Não sai daí não. Exatamente. Olha, no futebol feminino, o São José está em ritmo forte de treinamentos, visando o entrosamento do novo elenco para o início da disputa do Campeonato Paulista, que começa nesse mês agora de março, só que no finzinho, e também do Brasileirão da A1, onde as meninas da Águia estreiam no dia 16 contra o Minas, lá de Brasília, fora de casa. Retomar os caminhos dos títulos como uma das melhores equipes brasileiras é sim o objetivo, mas o técnico Arismar Júnior sabe que essa tarefa deve ser regada aí com muito trabalho e muito empenho dele e das atletas. Campeonato Paulista, Brasileiro, jogos regionais e abertos. Esses são os desafios dessas meninas ao longo desse ano de 2019. Por isso a palavra é foco. Nossa equipe está focada, se Deus quiser fazer um bom ano. A gente está trabalhando firme, já vem como trabalho, a gente iniciou e sem dúvida a gente vem esse ano para brigar por títulos e para honrar muito essa camisa. Mas a mira mesmo, o alvo principal, está apontado para o Campeonato Brasileiro, já que é o único título que a equipe do São José ainda não tem. O técnico está atento. É um dos objetivos nossos, é conseguir chegar até lá e brigar por esse título. Mas antes nós sabemos bem, né? Tem a primeira fase, que é a classificatória, nós temos que passar por ela. Então o foco agora é trabalhar para que a gente faça essa fase classificatória e consiga chegar para uma próxima. Tenho a vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro, que é o único campeonato que o São José ainda não tem. Só que a gente não tem um foco só no brasileiro, tem um paulista também pela frente e a gente quer vencer. A gente quer vencer independente do campeonato, a gente quer ser campeão aqui pelo São José. O grupo começou o ano com muitas mudanças. Algumas pequenas, como puxar atletas do Sub-17, outras bem grandes. 10 atletas foram dispensadas em 2018 e 9 foram contratadas. No final dessa matemática, segundo o técnico, 60% do time agora é novo. Isso nos causa um trabalho muito grande, porque a nossa ideia era manter uma base da temporada passada para que facilitasse o nosso trabalho para esse ano. Mas como não foi possível, nós tivemos que contratar outras atletas, então esse trabalho ele é redobrado, mas está sendo muito gratificante porque elas estão entendendo bem e estão conseguindo já replicar aí nos 2 amistosos que nós fizemos. Para as atletas, por enquanto, o desafio é o entrosamento. A equipe no primeiro jogo estava ainda não muito entrosada, eu acho que com o tempo isso foi um jogo que a gente deu para fazer alguns acertos encaixando o time devagar. É difícil, só que eu acho que com os treinamentos a gente vai se ajudando e se acertando para dar o melhor dentro de campo. Tayane veio de Franca, ela é lateral esquerda e está empenhada em trazer bons resultados para o time. Mas primeiro, elas precisam se conhecer bem. A gente já tem um mês que já está treinando já, a gente já está conseguindo se conhecer melhor já e diariamente também na convivência no alojamento, eu acho que isso conta bastante e a gente já está conseguindo se conhecer, já dentro de campo já está desenrolando um jogo mais melhor, sim. Esse ano, a equipe do São José já fez 2 jogos treino para ganhar ritmo de jogo. O primeiro foi contra o São Paulo, que ganhou de 1-0. O segundo foi contra as meninas do Taubaté. A equipe de São José ganhou de 3-1. Para as atletas, foi uma boa experiência. A equipe do Taubaté é uma equipe muito qualificada, né? Mas já é o nosso segundo jogo treino e a nossa equipe já entrou mais confiante, se conhecendo melhor desde o primeiro jogo contra o São Paulo. Eu acho que as jogadas que a gente tem feito no treino se encaixou bastante, foi que a gente conseguiu buscar o resultado contra o Taubaté. Está sendo um trabalho, como eu disse, muito gratificante fazer e eu acredito que vai ter um retorno muito grande durante essa competição toda aí que nós temos para jogar. Uma correção grande aí. Andressa Lopes falou o nome do técnico errado. É Kleber Arildo, segunda temporada aí à frente das meninas do São José. São José é esse que a gente costuma falar que o único título que elas não têm é o do brasileiro. Mas faz tanto tempo que não ganha nada
Que aí, Vieira Júnior, falta ganhar vários títulos, não é mais só o brasileiro, como disse a própria atleta ali, né? Quer ganhar tudo mesmo, não é só o Brasileirão. E para você ver a importância do São José Futebol Feminino no cenário do futebol feminino, mesmo sem ganhar títulos de expressão nos últimos tempos, por conta de vários acontecimentos com o São José, ele ainda se mantém como líder do ranking brasileiro de times de futebol feminino. Foi divulgado aí semana passada esse ranking e o São José se mantém na primeira posição. Então, mostra que o São José conquistou de tempos atrás até agora faz com que o São José ainda seja um dos grandes do futebol brasileiro. E isso mostra a força do São José mesmo, aí com todas as mudanças que aconteceram durante do longo tempo. E o Campeonato Brasileiro, sem dúvida, é o target da equipe do São José em busca dessa competição, que é o único que não tem. São José tem Mundial, tem Libertadores, tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, mas não tem o Campeonato Brasileiro. E o São José vem forte para um campeonato que mudou um pouco a sua forma de ser, mas não tenho dúvida, mesmo com essas mudanças, 60% de elenco novo, como disse o Kleber Arildo, são jogadoras contratadas pontuais para fazer um elenco forte mais uma vez este ano aqui em São José dos Campos. E falando em Brasileirão, vamos colocar a tabela aí dos primeiros jogos do São José. As meninas da Águia, logo de cara, jogam fora de casa, lá no Distrito Federal, contra o Minas. Minas é esse que só tem o nome, não tem nada de Minas Gerais, não. É lá de Brasília o time. É no dia 16 de março, sabadão, 3 da tarde. E aí depois, só no dia 20 de março, que elas vão se encontrar com a torcida joseense diante da Ponte Preta. Exatamente. Depois os jogos ainda estão a definir, o Campeonato Brasileiro ainda vai ter aí a sua tabela toda definida, mas é interessante, joga todo mundo contra todo mundo, são 16 equipes, então São José precisa ficar entre as 8 primeiras equipes, mas é complicado. Você vê ali, ó, os 6 primeiros adversários. O Minas e Cesp é uma incógnita, ninguém sabe, pelo menos nós que estamos aqui desse lado, a gente não conhece muito essa equipe. Ponte Preta é uma equipe que vem, disputa Campeonato Paulista, está tendo oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro. São José faz frente a essa equipe tranquilamente. Aí tem Flamengo, que é sempre uma grande potência, Inter de Porto Alegre, tem a Camisa, que é muito forte. A gente não sabe como é que está sendo a montagem do elenco por lá. Aí você pega o Iranduba, que é uma sensação lá no Amazonas, inclusive era treinado aí pelo Bodinho, aqui de São José e tudo mais, e o Corinthians, que é sempre uma força no cenário nacional do futebol, ou seja, um campeonato que vai ser muito disputado e vai ser mais uma vez difícil para o São José, mas a gente acredita aí no trabalho do Kleber Arildo, de todas as meninas que vêm fazendo bons trabalhos pela equipe do São José. E no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, a data ainda com os jogos não saiu, né? Não foi divulgado pela federação, mas deve sair lá para meados do dia 26. O início do campeonato marcado para o dia 31, esse é o grupo 1, que não tem nenhum time da nossa região. E no grupo 2, né, tem novidades aqui. E no grupo 2, a gente tem sim o São José e o Taubaté disputando. Lembrando que o Taubaté disputa a Série 2 do Brasileirão, mas as tabelas também não saíram. Divisão de acesso aí para o Taubaté. Grupo difícil da equipe do São José, que vai disputar aí com o próprio Taubaté. Ontem você trouxe a informação do jogo treino que houve, jogo treino amistoso entre São José e Taubaté, com a vitória do São José. A gente sabe que resultado nesses jogos é o que menos importa, até porque os técnicos estão avaliando os seus dois elencos, seus novos elencos. Então, e ali o Campeonato Paulista, você já tinha trazido aqui com o Antônio Carmo que haveriam 14 equipes, mas 2 desistiram, teve um remanejamento do Grêmio Osasco, que pulou de um grupo para o outro, voltou a ficar com 12 equipes, 6 de cada lado. Esse é o Campeonato Paulista, com data prevista para começar, como você falou, no dia 31 de março. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações do novo comandante do Esporte Clube Taubaté. Sai Marcelo Martelotti e entra Paulinho McLaren. Já as informações completas para você que nos acompanha.